Olá, seja muito bem-vindo, professor Ézio Veiga, Direito Empresarial. Como que está a sua preparação para a segunda fase em Direito Empresarial? Vamos dar uma lembrada de alguns temas e algumas dicas também, algumas apostas do professor, para ver se a gente consegue acertar alguma coisa e ajudar na sua preparação, na sua aprovação, nesse seu projeto aí da carteira da OAB? Primeira coisa que eu quero falar é sobre o edital, especificamente sobre o edital, para dar uma dica como que você vai fazer a sua peça prático-profissional e a resolução das questões discursivas. Coloca na tela pra gente aí esse extrato que eu trouxe do edital. Primeira coisa, aí esse item 3.5.11, olha só, o texto da peça prático-profissional, deixa eu selecionar aqui, o texto da peça prático-profissional e as respostas às questões discursivas, olha só, serão avaliadas quanto à adequação ao problema apresentado, domínio do raciocínio jurídico e fundamentação e sua consistência, a capacidade de interpretação e exposição à técnica profissional demonstrada. Então veja só, o que você tem que ter em mente? Não basta você colocar lá a indicação dos artigos de lei. O que você precisa? Demonstrar o seu raciocínio lógico-jurídico sobre aquilo que foi perguntado e aquilo que você encontrou na legislação. Mais especificamente em relação à peça prático-profissional, e aqui eu peço mais atenção ainda, é para que você não faça confusão na hora da fundamentação da sua peça. Volta aqui para a tela para nós, olha esse item 426.1, a indicação correta da peça prática é verificada no nomen iuris da peça, ou seja, tem que colocar aquele nome que está lá no código, o nome tem que ser igual, concomitantemente com o correto e completo fundamento legal usado para justificar tecnicamente a escolha feita. Então veja só que o fundamento legal que você vai utilizar é muito importante e é aqui que mora a atenção que você tem que dispensar para fazer a sua peça prático-profissional. Cuidado para não confundir a fundamentação da peça com a tese, com o fundamento da tese. Isso pode acontecer. Então, muita atenção no dia da prova para que você não faça esse tipo de confusão. O que eu quero dizer com isso? Você tem que fazer o seguinte para que você não possa fazer confusão lá no dia da prova. Olha só, ações de procedimento especial. Aí o que você vai ter que ter em mente? Você verifica lá se é do CPC, do Código de Processo Civil, ou se é algum procedimento especial de leis esparsas, ok? Verificou, o procedimento especial está no CPC ou lei esparsa, o fundamento da sua ação é correspondente ao artigo do CPC ou ao artigo da lei esparsa, ok? Nunca, vou colocar aqui para vocês, ó, nunca a tese, nunca será a tese. Então, cuidado para não fazer esse tipo de confusão aí, perfeito? Eu vou trazer um exemplo aqui para que não haja esse tipo de confusão quando a gente trata de dissolução de sociedade. Pode acontecer das duas formas. Tanto você utilizar o fundamento da ação, que é um procedimento especial lá do CPC, e aí você vai ter como fundamento da ação o artigo do CPC, ou o fundamento da tese, fundamentando a sua ação, se for a dissolução de sociedade de forma parcial. Como que vai funcionar isso aí? Olha só, a dissolução de sociedade, nós temos duas formas de dissolução da sociedade. Primeiro, nós vamos trabalhar aí a dissolução parcial. A dissolução parcial, para você não fazer confusão, nós vamos achar o fundamento lá no artigo 599 do Código de Processo Civil. Esse daqui é o artigo que você vai colocar lá no preâmbulo da sua ação, tá ok? Lá no preâmbulo, ação de dissolução parcial de sociedade com base no artigo 599. Esse é o fundamento da ação. Por quê? É um procedimento especial, está lá no Código de Processo Civil. E a tese, nesse caso aqui, você vai usar como tese o artigo 1085 do Código Civil.
Tá ok? Então, aqui que você não pode fazer a confusão. Jamais pegar o 1085, que é o fundamento da sua tese, e colocar lá em cima no preâmbulo como fundamento da sua ação. Esse, no caso da ação de dissolução parcial de sociedade. E se for uma dissolução integral de sociedade, aquela dissolução chamada de dissolução total, aí muda. Por quê? A dissolução total não está no Código de Processo Civil, está no Código Civil. Aí como que vai funcionar? Você vai fazer o seguinte, olha só, ação de dissolução de sociedade integral ou a chamada dissolução total. Como que a gente vai fazer? Nós vamos usar o artigo da tese na fundamentação, porque aqui o fundamento está no Código Civil, não está lá no Código de Processo Civil. Então, o fundamento é o artigo 1034, inciso 2, do Código Civil. Esse daqui vai ser o fundamento da sua ação e será também a tese a ser desenvolvida, tá ok? Então, aqui que não pode ter essa confusão. Vamos repassar? Para não ter confusão, quando for procedimento especial, CPC ou lei esparsa, o fundamento da ação vai ser o mesmo artigo, o artigo correspondente lá do CPC ou da lei esparsa. Se não for, se for procedimento comum, você vai usar o mesmo fundamento da tese, você vai usar na fundamentação da sua ação. O exemplo que eu trouxe aqui, a dissolução de sociedade integral, que tem o fundamento lá no Código Civil, no artigo 1034, inciso 2, tá certo? E aí, uma outra dica que eu quero trazer, importantíssima, é sobre a falência. Atos ineficazes e atos revogáveis na falência. Ficar bem atento a isso daí. Quando a gente estuda, a gente pode fazer uma confusão, pensar, pô, mas aqui seria o caso de uma ação revocatória ou de uma ação de ineficácia. Então a gente vai ter que lembrar no dia do exame, inclusive tá isso daí no artigo de lei e você vai levar o vademécum no dia do exame, não vai? Então ele vai estar ali do lado, vai ser a prova que você sempre quis na graduação com consulta. O exame de ordem vai ser a sua prova com consulta. Então vai tranquilo, aproveita, já pega o vademécum agora e marca, destaca aí com marca-texto o que eu vou falar sobre a ação de ineficácia e a ação revocatória, tá certo? É o seguinte, o que a gente não pode confundir? Aqui, na ação de ineficácia, nós não precisamos, vou colocar assim, ó, não precisa conhecer o estado de crise, não precisa do conluio fraudulento e também não precisa ter intenção de prejudicar credores, intenção de prejudicar. Aqui é dispensável. Na ação de ineficácia, não precisa provar o conluio fraudulento, a intenção de prejudicar credores e nem que era de conhecimento do terceiro a situação da crise econômico-financeira do devedor. Isso aqui é o caso de uma ação de ineficácia. Aonde que está lá na Lei 11.101 de 2005? No artigo... Vamos arrumar isso daqui? Está lá no artigo 129. Então, esse artigo 129, a gente não precisa fazer estas provas, não precisa ter o conhecimento do estado de crise econômico-financeira. Já na revogação, os atos que são revogáveis, que vão dar margem à ação revocatória, aqui precisa. A gente vai precisar provar que o terceiro que contratou com o devedor tinha conhecimento do estado de crise, que houve um conluio entre os dois com a intenção de prejudicar terceiros e ainda tem que provar o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida, tá certo? Então aqui, ó, a revogação, artigo 130. Artigo 130 precisa provar, vamos colocar assim, ó, deve provar a intenção
de prejudicar os credores e efetivo prejuízo à massa. Opa, vamos consertar isso aqui? Efetivo prejuízo à massa. Eu vou até dar um destaque aqui, ó, porque é importante que haja a comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela massa falida, tá ok? Então, a gente tem que ter atenção aqui, porque é o seguinte, os atos do 129, que são ineficazes, eles são válidos, eles têm validade, porém, eles são ineficazes, eles não vão surtir os efeitos para os contratantes, tá certo? No caso da revogação, o ato vai ser revogado, vai voltar ao status quo ante. E aqui eu quero fazer uma ponte entre essa parte da ineficácia e o Código Civil, falar um pouquinho sobre o estabelecimento, na verdade, sobre a eficácia do trespasse, que é a alienação do estabelecimento empresarial. Olha só o artigo 1145 do Código Civil, coloca aí para nós. Se ao alienante, que é aquele que vende o estabelecimento, não restar bens suficientes para solver o passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir de sua notificação. Olha só, muita atenção aqui. Eficácia do trespasse. Se tem lá no enunciado que houve um trespasse, a gente precisa observar que, para que ele seja eficaz, precisa notificar os credores, caso não reste bens suficientes para o alienante solver o seu passivo. Pode ser de forma expressa ou tácita. Ou seja, são 30 dias para responder. Não respondeu em 30 dias, eles aceitaram. Aqui quem cala, consente. Tá certo? A eficácia do trespasse. Qual é a ponte que eu quero fazer lá com o direito falimentar, que a gente acabou de ver? Olha só. Esse trespasse irregular é também um ato de falência. Olha só, que está no 94, inciso 3. Será decretada a falência do devedor que pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte do plano de recuperação judicial. Então fica de olho aberto. Se colocar lá que faz parte do plano de recuperação, não é ato de falência. Não tem isso no enunciado? Olha só a linha C. Transfere estabelecimento a terceiro. Isso daqui é o trespasse, ok? Sendo credor ou não, sem, no entanto, o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver o seu passivo. Exatamente aquilo que está no 1145 do Código Civil. Então, se o cara transferiu o estabelecimento, não ficou com bens suficientes para pagar aquilo que ele deve, não notificou os credores, é um ato de falência. Pode ser pedida a falência do empresário com base aqui no 94.3, a linha C, que é o trespasse irregular, tá ok? Fora isso daí, olha só onde eu quero chegar, olha onde eu quero chegar. Voltando lá no artigo 129, que são os atos ineficazes, coloca na tela para nós. São ineficazes em relação à massa falida. Vou colocar cada um de uma cor aqui, ó. Tenha ou não o contratante conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor e seja ou não intenção deste fraudar credores. A gente já trabalhou lá no nosso primeiro slide. Tendo a intenção ou não, provando ou não que conhecia o estado de crise, os atos são ineficazes. Qual o ato que eu quero chamar a atenção? O ato aqui do inciso 6. Olha só. A venda ou transferência de estabelecimento. Isso daqui é o quê? O trespasse do estabelecimento empresarial. Então, o trespasse do estabelecimento feito sem o consentimento expresso ou o pagamento de todos os credores a esse tempo existente, não tendo restado ao devedor bens suficientes para solver o seu passivo, olha só, exatamente o que a gente está trabalhando até agora. Salvo se no prazo de 30 dias não houver oposição dos credores, após serem devidamente notificados, judicialmente ou pelo oficial de registro de títulos e documentos. Então, aquele trespasse irregular que a gente viu lá no 1145 sobre a sua eficácia, que é também um ato de falência, ele é um ato ineficaz em relação à massa falida.
Se tem um trespasse, não notificou os credores e não sobrou bens o suficientes para solver o passivo do alienante, é um ato ineficaz em relação à massa falida. Então, aquele credor que tinha um crédito em favor dessa massa falida, que houve esse trespasse irregular e foi pedido a falência, qual que vai ser a medida cabível? Ele vai pedir para revogar esse trespasse? Não, a ação não é revogatória. A ação é uma ação de ineficácia. Então, anote aí, artigo 1145 do Código Civil, artigo 94, inciso 3, a linha C da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falência, e o artigo 129, também da Lei de Falência, o inciso 6. Faz uma casadinha desses 3 artigos e fica atento. Se vier no exame, não confunda a revocatória com a ação de ineficácia. E lembra do seguinte, na revocatória, a gente precisa provar que os contratantes, o devedor e quem contratou, eles estavam em conluio e que eles sabiam do estado de crise econômico-financeira, que a intenção era prejudicar os credores e que teve um efetivo prejuízo para a massa falida. Tá certo? Se te ficar com alguma dúvida, não vá para o exame com dúvida. Os nossos alunos aqui da Rede LFG têm lá no ambiente virtual o plantão de dúvidas, a gente está lá para responder todas as dúvidas que vocês tiverem. E você que ainda não é aluno da Rede LFG, fique à vontade lá nas nossas redes sociais, vou deixar o slide aí. Se tiver qualquer dúvida, só entrar em contato com a gente que a gente vai ter todo o prazer de te ajudar nesse seu projeto de aprovação que é o exame da OAB. Um abraço, bom estudo e a gente se vê no LFG Comenta. Até lá!